Às vezes, como mulheres, podemos ser as pessoas que sofrem com a infidelidade em um relacionamento. Mas em outras ocasiões, somos nós que cometemos esse erro. Eu mesma já estive nessa posição e admitir isso não é fácil. No entanto, é bom poder falar sobre isso de alguma forma. Eu vivi de maneira simples com meu marido Marcos, que trabalhava como advogado em um escritório que ele e seus amigos fundaram. No começo as coisas foram difíceis, como costuma acontecer em qualquer negócio novo. Mas aos poucos, ele foi ganhando seus próprios clientes e o escritório se tornou um dos melhores da região. Com o tempo, compramos uma casa e decidimos não ter filhos imediatamente, porque eu queria continuar estudando nutrição. Marcos concordou com isso e me ajudou durante minha graduação. Assim que terminei meus estudos, comecei a trabalhar. No entanto, quando meu marido começou a ter mais clientes e seu salário aumentou, fomos surpreendidos com a chegada do nosso primeiro filho, que não estava planejado. Essa foi uma situação inesperada para nós. Decidimos começar uma família em breve, porque queríamos aproveitar nosso tempo juntos como casal antes de nos dedicarmos à criação de filhos. Quando nosso primeiro filho chegou, eu não estava trabalhando e optei por ficar em casa para cuidar dele. Meu marido sempre foi atencioso e amoroso, tanto como companheiro quanto como pai. Ele realmente realizou todos os meus desejos e caprichos. Então eu não poderia pedir mais. Admito que ele foi um marido excepcional e um pai incrível. Ele parecia ser o marido ideal para qualquer mulher. No entanto, com o tempo, comecei a sentir-me solitária. Meu casamento era invejado por amigos e conhecidos, pois meu marido era lindo, amoroso e bem-sucedido. Ele sempre arrumava tempo para nós, mesmo com sua agenda lotada. Quando meu filho completou 10 anos, eu estava entediada ficando em casa o tempo todo. Então decidi me inscrever em uma academia com uma amiga. Meu marido sempre consentiu com todos os meus desejos sem problemas. No dia seguinte chamei um táxi para ir à academia, pois não sabia dirigir. Contratei um motorista para me levar e buscar em casa. O motorista habitual ficou doente e mandou outra pessoa em seu lugar, alguém de confiança. Quando entrei no táxi, cumprimentei o motorista, mas como estava no banco de trás, não o vi claramente. Enquanto isso, minha amiga que estava na academia mandava mensagens, avisando que me esperava na porta quando chegasse. Quando o táxi parou e eu fui pagar, olhei para o motorista e fiquei surpresa ao ver seu rosto. Ele tinha olhos grandes e escuros que me prenderam por alguns segundos. Senti uma conexão estranha, algo que nunca experimentei antes, nem mesmo com meu marido. Ao chegar na academia, contei animada para minha amiga Regina sobre o taxista. Ela se interessou tanto que disse querer encontrá-lo também quando saíssemos. Regina estava ansiosa para conhecer o taxista com quem eu tanto falava durante o treino na academia. Quando o táxi chegou, senti uma onda de emoção. Me sentia como uma adolescente, completamente desconcertada. Regina foi a primeira a se aproximar e cumprimentar o rapaz. Ele sorriu e nos perguntou para onde queríamos ir. Regina sugeriu o shopping, e mesmo que eu não estivesse planejando gastar, concordei nervosamente. Não sabia por que estava reagindo tão intensamente à presença dele. No shopping, Regina e eu fizemos algumas compras. Eu só comprei uma blusa em promoção, mas Regina estava tão animada quanto uma adolescente comprando roupas da moda. Sentia como se estivesse revivendo momentos jovens. Quando saímos do shopping, o taxista estava nos esperando. Tive a ideia de pedir o número dele para futuros trajetos. Enquanto Regina se despedia, o taxista fez um gesto estranho com o olho esquerdo, que não entendi na hora. De repente, fiquei sozinha com o taxista. Ele sugeriu irmos a um lugar mais fresco e comprou água para nós. Sentamos em um banco à sombra e ele se apresentou como Diego. O nome ressoou profundamente dentro de mim. A voz de Diego era terna, calorosa e doce aos meus ouvidos, muito diferente da de Marcos, meu marido. Os minutos que passei com Diego no banco foram os mais marcantes para mim, pois nunca tinha sentido algo assim antes. Logo depois, o celular dele tocou e ele teve que me deixar em casa. Ao entrar no táxi de volta para casa, continuamos nossa conversa. Parecia que Diego estava mais à vontade, rindo comigo sobre algumas experiências na academia. Quando chegamos, expressou esperança em me ver novamente. Depois que Diego partiu, suspirei profundamente. Ele parecia muito mais jovem que Marcos,
Embora eu não tivesse perguntado sua idade, parecia ter cerca de 25 anos. Naquela tarde, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, embora me sentisse nervosa por estar flertando, especialmente por ser casada e muito mais velha que ele. Começamos a conversar todos os dias. Ele me levava e buscava na academia, encontrando desculpas para sair e me ligar. Em poucas semanas, ele se tornou meu motorista regular. Um dia, quando meu marido estava fora, aproveitei para sair, deixando meu filho aos cuidados da empregada. Diego chegou com seu táxi e, com um sorriso, convidei-o para ir ao cinema comigo, já que queria assistir a um filme novo. Ele aceitou prontamente e fomos juntos ao shopping para a sessão das 14 horas. Estar com ele me fez reviver emoções da minha juventude. Diego me fazia sentir uma excitação que nunca experimentei com meu marido. Depois do filme, saímos para comer um lanche. Eu acabei pagando tudo, já que o convidei. Estava me divertindo muito com ele, e até bebemos uma limonada por causa do calor. Estava me sentindo tão bem em sua companhia que desejei um beijo dele, mesmo sabendo que já estava arriscando demais. Logo depois, meu marido ligou dizendo que voltaria em 2 dias por motivos de trabalho. Fiquei feliz e continuei encontrando Diego todos os dias. Em certo momento, Diego sussurrou em meu ouvido o quanto me achava bonita. Sem pensar, nos beijamos e acabamos indo para um quarto de motel, pois Diego nunca tinha estado em um antes. Os detalhes daquele momento são pessoais e íntimos. Eu me entreguei a Diego, que era muito mais jovem do que eu, e tive uma experiência sexual intensa que considero a melhor da minha vida. Ele despertou emoções que eu não sentia há muito tempo em meu casamento com Marcos, que se tornou monótono e pouco emocionante. Marcos sempre foi ocupado e raramente saíamos juntos como costumávamos fazer quando éramos namorados. Embora eu reconheça que Marcos sempre me proporcionou tudo o que eu queria para satisfazer meus caprichos. Diego despertou um desejo sexual em mim que eu não sentia há muito tempo. Comecei um relacionamento com Diego depois das aulas na academia. Sempre íamos para o hotel ou para o cinema. Meu marido sempre trabalhando. Nunca percebia minhas ausências. Um dia meu filho comentou que eu nunca estava em casa, o que levantou suspeitas de Marcos sobre minhas atividades na academia. Eu expliquei a Marcos o quanto me dedicava à academia e à minha rotina diária. Ele parecia satisfeito com minha explicação naquele momento. No entanto, nunca imaginei a situação que viria depois. Decidi focar mais no meu filho, cuidando dele e acompanhando-o na escola, para evitar levantar suspeitas ou causar desconforto a Marcos. Apesar de tentar me concentrar na minha vida familiar, meu relacionamento com Diego continuou a crescer. Ele começou a pedir dinheiro em algumas ocasiões, dizendo que sua mãe estava doente e que os remédios eram caros. Infelizmente, acabei dando a Diego todo o dinheiro que tinha guardado, pois ele alegava precisar para exames médicos e outras despesas. Com o tempo, ele passou a pedir cada vez mais dinheiro, deixando de trabalhar como taxista e se tornando cada vez mais distante. Ele dizia que precisava cuidar da mãe doente, mas não estava mais disponível como antes. Cometi o erro de comprar roupas e transferir dinheiro para ele, acreditando em suas histórias. No entanto, um dia ele parou de responder às minhas mensagens. Fiquei angustiada, especialmente quando meu marido, que estava em casa, notou minha agitação. Tentei disfarçar e depois descobri que meu marido saiu sem me contar para onde foi. No dia seguinte, Diego ainda não atendia minhas ligações ou mensagens. Sentindo-me desesperada, comecei a procurar informações sobre ele. Descobri seu endereço e fui até lá furiosa, determinada a entender por que ele tinha me tratado dessa maneira depois de eu ter dado tudo o que tinha, inclusive minhas economias. Cheguei perto da casa dele e vi Diego saindo de um táxi, abrindo a porta para uma senhora. Ele a cumprimentou com um beijo na bochecha e entraram juntos. Meu coração se partiu ao testemunhar aquela cena. Foi doloroso para mim ver Diego com outra mulher em sua casa. Ela era uma senhora idosa sentada em frente a uma loja. Ao me aproximar dela e perguntar sobre Diego, ela me disse que ele era conhecido por ter muitas mulheres entrando em sua casa. Fiquei chocada ao ouvir isso e percebi que Diego havia mentido sobre cuidar de sua mãe doente. Essa revelação foi um golpe para mim, pois percebi que fui enganada por Diego. Fiquei arrasada ao pensar no que diria meu marido, Marcos, sobre minhas economias.
Cheguei em casa cheia de raiva e decidi me vingar de Diego. Tive a ideia de contar a Marcos que fui vítima de um assalto e que o assaltante era o próprio taxista Diego. Quando contei a Marcos sobre o suposto assalto, ele ficou perplexo e questionou o ocorrido. Expliquei que todas as minhas economias foram roubadas enquanto eu planejava depositá-las no banco e que fui surpreendida por um assaltante armado no caminho para lá. Naquele momento chorei muito para convencer Marcos a acreditar na minha versão dos acontecimentos. Eu dei a ele o número da placa do taxista como prova. No entanto, Marcos começou a rir alto, como se estivesse zombando de mim. Irritada, respondi dizendo que era apenas uma pequena parte do que ele merecia por ter me traído. Fiquei atordoada quando Marcos revelou que sabia de tudo. Senti minha pressão baixar e minha visão ficou embaçada, quase desmaiando. Tentei me controlar para entender o que suas palavras significavam. Ele explicou que tinha descoberto sobre meu caso com Diego e jogou fotos no chão, mostrando eu nos braços dele. Eu estava perplexa, sem entender como Marcos descobriu tudo. Ele expressou sua decepção, dizendo que eu achava que ele não notaria. Marcos estava furioso e admito que por um momento pensei que ele poderia me machucar, mas ele se conteve. Ele parecia ser o melhor dos maridos, me dando tudo, mas eu sentia muita falta da sua presença porque ele estava ausente a maior parte do tempo. No entanto, não estou tentando justificar minhas ações depois desse confronto. Quando finalmente fui honesta com ele sobre minha infidelidade e meu amor por outro homem, ele revelou algo chocante. Mostrou-me a foto de uma mulher, dizendo que a havia contratado para seduzir meu amante. Ele alegou que essa mulher era uma prostituta e que ambos haviam sido diagnosticados com AIDS algumas semanas atrás. A notícia me deixou em estado de choque. Lembrei-me de todos os encontros desprotegidos que tive com Diego, confiando apenas no dispositivo intrauterino como método contraceptivo. Funcionou bem com meu marido por anos, então não pensei nas consequências ao estar com Diego. Eu estava completamente atordoada e pedi explicações, mas ele começou a rir de mim, zombando da situação. Depois disso, homens vieram e me expulsaram de casa à força, enquanto meu filho assistia em silêncio, com expressão de raiva e desprezo. Sentindo-me perdida e desamparada, fui até a casa de Diego em busca de ajuda, mas ele se recusou a abrir a porta, dizendo que eu não tinha nada a fazer ali. Fui deixada sem dinheiro, devastada pelas palavras e pelas circunstâncias. Sem saber para onde ir, sentada em um dos bancos do parque, observei o pôr do sol. Logo seria noite e eu estava sem ter onde dormir. O cansaço me dominou e acabei adormecendo no banco. O vento frio me acordou algumas vezes, batendo no meu rosto. Tentei manter um pensamento otimista de que tudo se resolveria, mas com o passar das horas, tive que encarar a realidade. Permaneci ali até a madrugada quando o sol começou a aquecer o ambiente. Sentia muita fome e comecei a relembrar os momentos com meu marido, Marcos, que sempre cuidou de mim. Estava profundamente arrependida pelas minhas más decisões e tentei pedir perdão a Marcos, mas ele não quis me ouvir. Tive que vender meu celular para conseguir algum dinheiro e alugar um quarto e comprar comida. Me vi como uma mulher infeliz entre aquelas paredes sujas do quarto barato que consegui. Perguntei-me se valeu a pena a aventura que me fez perder tudo, especialmente agora que estava doente com AIDS. Nos dias seguintes, lutei para conseguir dinheiro para comida e procurei emprego, mas não fui contratada em nenhum lugar. Uma senhora gentil me deixou ajudá-la em sua loja e ouviu minha história sem julgamentos. Ela me aconselhou a buscar ajuda para tratar minha doença. Marcos fez o possível para manter a guarda do nosso filho, permitindo-me vê-lo brevemente algumas vezes por menos de 2 horas. Entrei para uma associação voluntária de pacientes com AIDS, onde recebo atendimento médico e vitaminas para tratar a doença. Atualmente estou me sentindo um pouco acabada. Há dias em que me sinto muito mal e só quero dormir. No entanto, reconheço que tudo isso foi culpa minha por não ter resistido à tentação de ser amante de um taxista, muito mais novo do que eu.